Fala pessoal, beleza? Olha só, vamos falar um pouquinho. Na verdade, a gente não vai falar um pouquinho, né? Eu vou fazer uma análise aqui do índice futuro. Primeiro vamos começar com o Ibov, né? Começar com o Ibov diário, eu sempre gosto de começar com o Ibov diário porque o Ibov diário consegue transmitir pra gente os fundamentos, consegue transmitir pra gente como é que o mercado em si está se comportando, tá? Nossa, tem um cachorro muito chato aqui, meu Deus do céu. Deus me livre esse cachorro. Mas vamos lá, deixa eu só ajeitar o microfone aqui. Beleza. Então, vamos começar pelo Ibov diário. Aqui a gente já tinha feito essa marcação aqui no último vídeo. E ela vai acabar que não vai mudar muito, né? Porque a gente precisa de muitos dias para que esse gráfico realmente mude de uma forma substancial que faça com que a nossa análise mude, né? Ah, já sei porque que esse cachorro tá gritando, tá passando o caminhão do lixo. É por isso. Bom, tomara que não esteja atrapalhando aí de ouvir a minha voz. Então, eu quero que vocês entendam que essa média de 200 no gráfico diário, ela é muito importante. Você vê que quando a gente teve essa primeira queda aqui, a média de 200 segurou esse rompimento. A gente teve uma pequena consolidação aqui, uns 3 dias aqui parado e de repente o mercado voltou a cair, né? Toda essa queda aqui, ela pode ser expressada numa retração completa. Nossa, esse cachorro tá me tirando do sério. Mas vamos lá, eu não tô nem conseguindo me concentrar aqui. Mas vamos lá. Enfim, essa queda aqui, ela tem a seguinte retração, tá? A partir da hora que a gente consegue determinar que essa figura aqui, essa cunha aqui, ela foi rompida, tá? A tendência era que essa figura fosse buscar as cunhas, de uma maneira geral, as cunhas, as bandeiras nem tanto, né? Algumas vezes, mas essas figuras que configuram não uma reversão, mas uma pausa ou então uma retração, elas normalmente buscam esses alvos de 50 a 618, tá? Então aqui a gente teve inclusive a penetração dessa cunha com um rompimento em seguida, tá? A gente teve essa penetração, um candle liso, né? Que é o que a gente chama de candle liso sem muito pavio. Na verdade esse candle aqui não teve nenhum pavio, né? E aí a gente confirmou a penetração com esse rompimento buscando aí a média de 200, tá? Não quer dizer que agora o mercado vai começar a cair, né? A gente está vivendo um ânimo muito grande, desde o fundo aí até agora é quase 60% de alta, né? Isso é uma coisa absurda. Quem comprou aqui embaixo já está com quase 60% de rendimentos, de lucratividade sobre a sua operação. Tá? Então vamos começar aqui entendendo o seguinte. Esse candle aqui, ele é uma Morning Star, ele é uma Shooting Star, uma estrela cadente. E esse candle aqui não deixa de ser um Marubozu, que é um candle de tendência, um candle de força, um candle de compra, né? No caso verde, candle de compra. Então esse Shooting Star ele começa a perder um pouco da validade, mas ele não deixa de representar, isso que é muito importante, né? As pessoas acabam encarando o candle como uma simples figura, uma simples vela que representa muita coisa, mas ao mesmo tempo não representa nada. Esse Shooting Star aqui, ele quer dizer que você está se aproximando de uma região onde você está encontrando muitos vendedores. Ah, por que esse aqui também não teve vendedor? Porque provavelmente os vendedores eles se desfizeram de toda essa subida aqui. Tá? Normalmente, depois de uma subida muito íngreme, né? Olha essa subida aqui, ó. Vou até tirar, deixa eu passar pro Naked que não tem as médias móveis. Então a gente está vendo aqui uma subida muito íngreme, o que a gente chama de canal estreito, né? Olha aqui, ó, um canalzinho estreito, não conseguiu ser rompido, né? Como vocês podem ver aqui, ele não consegue ser rompido, ele agora está tentando romper, mas faz um tempo que ele não trabalha na parte de baixo do seu canal, tá? Então, o que a gente começa a pensar? Quais são as possibilidades que eu vejo aqui, tá? Do jeito que está? As possibilidades que eu vejo aqui, e aí eu vou precisar usar a média móvel, não tem jeito. As possibilidades que eu vejo aqui, assim, deixa eu ver se essa móvel de 200, 233, como é que fica. Não muda muita coisa. Então, as possibilidades que eu vejo a gente vir testar essa média de 200 amanhã ou então depois. Amanhã é terça-feira, não é isso? É terça-feira, quer dizer, já é hoje, né? São 1h da manhã, eu estou fazendo essa análise aqui para vocês assistirem pela manhã, tá? Então, o que eu acredito é que o preço pode vir buscar essa média de 200, ela vai servir como uma resistência automática
e aí a gente começa a buscar, porque olha como a média de 9 está afastada da 21, né? A tendência é que essas médias não se afastem muito. Ah, Felipe, mas olha o quanto afastou aqui. Tudo bem, aqui a gente teve o coronavírus, né? Mas de uma forma geral, se a gente for jogar o gráfico para trás, você vai ver que o afastamento da média de 9 para a média de 21, ela dá sempre num limite e depois ela começa a retornar, tá? Isso acontece várias vezes ao longo do gráfico. Olha aqui, ó. Mesmo as quedas mais acentuadas, elas voltam alguma hora. Tá? Então, não é para a gente operar baseado nisso, né? É óbvio que não. Mas quando a gente começa a perceber um afastamento das duas médias e um afastamento do próprio preço de ambas as médias, a gente já consegue entender que esse preço está muito esticado, ou na venda ou na compra, tá? Nesse caso aqui, na compra. Então, a minha ideia, o que eu penso para amanhã e para os próximos dias é que o preço possa vir testar essa média de 200, faça um repique, né? Faça esse pullback para fazer o reteste desse rompimento e aí continuar o movimento. É lógico que tudo que eu estou falando aqui pode acontecer ao longo de uma semana, 15 dias, não tem como dizer, a gente está vendo o gráfico diário. Por isso que é relevante a gente olhar até certo ponto, porque aqui a gente sabe que a gente tem mais uns 1.500 pontos de movimento. Se você for pegar que cada dia desse a gente está tendo em média 3.700, acho que aqui ele fala a diferença. Não, fala não. Esse candle a gente teve 3.500, esse candle aqui a gente teve 2.500, 2.600, esse pequenininho 2.200, 2.700, contando que a gente tem uma média aí de 2.000 pontos, 2.500 pontos a 3.000 pontos por dia, por pregão. Você vê que essa média ela é muito consistente nos últimos, 25 pregões, no último mês inteiro. Então a gente pode sim ter amanhã um dia que vem testar essa média e aí o preço vai voltar a cair, né? Não é, lógico que a gente pode simplesmente ignorar, o preço pode acabar ignorando essa média e sair rompendo, ou da mesma forma que aconteceu aqui, é que aqui a gente já estava no meio da crise, né? Aqui, se eu não me engano, era dia 26/2, a gente estava começando a digerir a crise, a China estava começando a passar os seus dados sobre o coronavírus para o mundo inteiro. Então aqui foi realmente pesado, né? A média não conseguiu segurar. Mas aqui a gente está vivendo um momento de euforia e outra, né? Existe uma coisa que chama rompimento esticado. O rompimento esticado, ele praticamente sempre falha. O que é rompimento esticado? É quando você vem de uma alta muito grande, tá? Ou então uma baixa muito grande. Rompimento pode ser para cima ou para baixo, tanto faz. E você tem um suporte ou uma resistência muito difícil de ser vencido. Então, o que acontece? Isso é como se você estivesse tentando derrubar uma porta, né? Olha eu usando analogia. Isso é como se você estivesse tentando derrubar uma porta. Se você pega uma distância considerável para correr e empurrar a porta e tentar derrubar a porta, muito provavelmente você vai conseguir. Mas se você correr, se você andar, se você for indo para trás, só para pegar impulso, indo para trás, e daqui a pouco você está a 80 km de distância da porta, você vai ter que correr durante 80 km. Isso vai dar aí, 5, 6, 7 horas, 10 horas correndo. Ah, Felipe, isso é muito utópico. Não, mas é só um exemplo. Depois de você correr 7, 8 horas, com quanta força você acha que você vai chegar para derrubar essa porta, né? A mesma coisa é o rompimento esticado. Depois de uma alta muito grande assim, você já gastou muito combustível, né? Você já gastou muito combustível. Para você romper uma média dessa, você vai precisar de muito combustível. Aí que tá a grande beleza. É o seguinte, você já gastou muito combustível? Sim, mas a grande beleza é que a gente não sabe quanto combustível o mercado tem. A gente nunca sabe quanto combustível o mercado tem. Não dá para dizer, olha, vai chegar ali e o preço vai descer e vai cair, né? E quando chegar ali começa a vender. Não é bem assim, mas a gente começa a criar cenários, beleza? Vamos jogar para o nosso índice futuro nos 60 minutos, né? É a mesma representação dessa cunha, né? Com essa nossa LTA bonitinha aqui. E o que é mais importante, olha como se a gente constrói a nossa LTA aqui, ó. Ela já deu um toque, vou até puxar um pouquinho mais para cá para ficar mais igualzinho. Ela já deu um toque, 2 toques, terceiro toque, quarto toque. E agora a gente está bem afastado. Calma aí. Vou botar, que cor que eu vou botar aqui? Hoje eu vou botar um vermelho. Não, vermelho é muito difícil de ver nesse fundo escuro. Vou botar vou botar amarelo, que amarelo acho que vai confundir com a média. Não, tá bom, vou deixar amarelo.
Então, o que acontece? O preço nos 60 minutos, ele está completa tendência de alta, tá? A média de 21 virada para cima há muito tempo. Mesmo aqui, ela não conseguiu realmente virar para baixo e perder fundo, né? Ela só veio buscar CLTA. Então, fica difícil dizer se a gente está chegando no início ou no fim de um ciclo. Mas o que dá para perceber aqui é que existe um afastamento muito grande no diário das médias móveis. E automaticamente existe um afastamento muito grande da CLTA aqui. Se o preço vai vir buscar a CLTA ou não é um grande mistério. Mas o que importa é que agora a gente está numa região de... Eu não vou chamar de topo histórico, porque o topo histórico foi lá em cima no 114, né? 117, nem lembro mais quanto que o Ibovespa subiu, mas ali foi o topo histórico. Porém, a gente está trabalhando num nível importante aqui, tá? Que é meio que um topo histórico, né? É o topo dos últimos, sei lá, 1, 2, 3, o topo dos últimos 4 meses está aqui. 4, 5 meses está aqui. Tá, esse foi o máximo que o nosso índice andou, são os valores máximos que o índice esteve operando nos últimos dias, nos últimos meses. Então, isso é um ponto muito importante. O que a gente consegue perceber pelo OBV aqui? Um rompimento. Tá? Um rompimento de topo. Esse rompimento é efetivo? Cara, não está muito bonito. Vou te confessar que não está muito bonito. Porém, o que a gente pode perceber aqui? Ó? Calma aí. Que a partir do... Oh, meu Deus. Ué, por que eu não tenho como ir mais para trás com esse gráfico aqui? Bom, deixa para lá, não preciso falar sobre isso. Vamos dar uma olhada no RSI para a gente entender como é que ele está. Bom, o RSI, olha que importante, tá? O RSI está dando divergência de baixa. O que é divergência de baixa? Olha como a gente tem aqui um topo mais alto do que o último topo, tá? Topo mais alto do que o último topo. E no RSI a gente não está vendo isso. Muito pelo contrário, a gente está vendo uma sequência de topos descendente e uma sequência de fundos descendente. O que é isso aqui? É uma tendência de baixa. Isso aqui é uma tendência de baixa, é um canal de baixa. Então, por que a gente está vendo o RSI apontando para baixo e fazendo topos mais baixos e a gente está vendo o preço com topos mais altos? Bom, isso pode ser simplesmente um movimento. Isso aqui pode ser simplesmente uma distribuição, tá? Essa região aqui, essa aqui eu nem digo nada, porque foi a última alta, né? Essa região aqui eu nem digo nada, essa aqui. Cadê? Essa aqui. Essa região eu nem digo nada porque estava ok, estava de acordo. Agora, essa região aqui pode muito bem ser uma região de plena distribuição. E vocês já aprenderam, se não aprenderam, Operações Inteligentes está aí para te ensinar, que isso aqui pode muito bem ser uma zona de distribuição. Tá? O que vocês também precisam se atentar? A cenários. Vocês precisam começar a criar cenários na cabeça. Não quer dizer que você vai operar isso, mas você precisa ter um entendimento de que isso pode acontecer. Então, olha que interessante aqui. Se a gente puxar essa retinha aqui, essa LTA, vamos trocar para o Naked. Se a gente puxar essa LTA, a gente já consegue começar a visualizar um ombro, cabeça a ombro. Tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Inclusive, a gente está puxando aí para a máxima do ombro anterior, tá? Pro fechamento, tá? Poderia ser aqui? Poderia. É por isso que não dá para saber se a gente vai ter realmente uma queda agora ou se a gente vem testar esse topo. Mas eu acho que não. Eu acho que a gente vai começar a ter uma queda. Mas não é para vocês operarem o que eu estou falando aqui. É para vocês entenderem como é que é o raciocínio, tá? E a gente tendo esse oco, a gente tem esse alvo aqui, ó. Caso rompa, né? Para vir buscar essa LTA, tá? A mesma situação que a gente teve um tempo atrás. Eu não lembro exatamente onde foi. A mesma situação que a gente teve um tempo atrás. Onde que... Eu não lembro. Para vir buscar aí. Acho que foi aqui, não foi? Ombro, cabeça, não. Foi em algum lugar que a gente veio buscar a LTA também. Será que foi aqui atrás? Foi no 60? Eu não lembro. Bom, mas enfim. Vamos falar sobre o que importa, que é o agora e não amanhã. O ontem. O amanhã importa também. Mas vamos lá, então aqui a gente pode ter uma figura de ombro, cabeça, ombro, tá? Não tem nada definido ainda mais porque não tem nada definido, eu vou apagar essas linhas para vocês não criarem viés, tá? Por enquanto a gente está vendo simplesmente um pivô de alta que resultou aí em alvos mais altos, tá? Agora, esse pivô aqui ainda precisa ser confirmado, tá? Esse pivô aqui não foi confirmado, esse rompimento aqui não foi suficiente, deixa eu olhar aqui. O volume foi até bom, não sei porque eu estou sem média aqui.
Cadê? Não. Média móvel. Ué, mas ele não vai colocar aqui. Meu Deus, eu não lembro como eu colocava a média aqui no volume financeiro. Ué? Ei, papai, como é que faz isso? Ah, é aqui. Inserir indicador. Aqui, sabia que era aqui. Tinha que clicar dentro do média móvel. Aqui, ó, volume financeiro. Inserir. Beleza. Então, teve volume acima da média, né? Deixa eu dar uma olhada. Volume acima da média. Então, ele precisa ser confirmado. Esse rompimento precisa ser confirmado. Vamos jogar nos 5 minutos. Nem vamos olhar o 15, não, porque o 15 se torna irrelevante a partir de agora, né? A gente tem uma inclinação que a gente consegue ver nos 5 minutos com mais detalhe. Então, olha que interessante aqui, tá? Vou apagar esse Fibonacci, apagar essa linha aqui, apagar isso aqui. Aqui também eu posso apagar. Vou apagar porque eu vou explicando, é mais fácil. Então, o dia de hoje foi esse aqui, tá? Esse aqui foi o nosso dia de hoje. O que a gente teve aqui, e que eu já tinha explicado para vocês, inclusive num vídeo, não lembro que vídeo que foi, não lembro onde eu botei esse vídeo, quando eu botei esse vídeo, acredito que tenha sido ontem, mas não tenho certeza, tá? Então, deixa eu só reforçar para vocês aqui. Beleza, vermelho, ok. Então, o que a gente teve aqui, né? O que essa região aqui, por que essa região ela é importante? Porque a gente veio de uma tentativa de rompimento aqui. Olha essa máxima aqui, essas duas máximas aqui foram rejeitadas, o preço trabalhou bem para baixo aqui, rompeu, fez um reteste e um pivô. A partir desse pivô a gente tem alguns alvos. Alvo 1 foi exatamente aí onde foi o preço, né? Deixa eu até jogar para cá para vocês verem. Alvo 1, exatamente aqui. Alvo 2, fazer a projeção, alvo 2 e alvo 3. Você vê que a gente abriu esse dia aqui, eu não estou falando desse dia agora, tá? Eu estou falando de ontem. Ontem não, sexta-feira. Você vê que a gente abriu a sexta-feira bem no terceiro alvo, né? Na verdade, é isso aqui mesmo. A gente abriu o dia de sexta-feira bem no alvo de Fibonacci, né? E o que aconteceu? A gente teve um rompimento, um breakout. Esse breakout foi buscar níveis mais altos, tá? E aí o que aconteceu? Pivô de baixa, alvo 1, o alvo 2 não foi buscar, ele buscou só o alvo 1, mas foi na mira, tá? Na mira. E o que a gente tem aqui? Por que foi na mira, né? Por que foi na mira? Porque aqui a gente teve um gap de alta, tá? Um gap de fuga, né? Gap de fuga, a gente teve um rompimento, muita força para cima, até que a gente encontrou. Olha como o que são topos e fundos mais importantes? É quando o preço dá essa rejeitada muito forte, ou quando o preço joga muito para cima, né? Vocês vão entender. Ó, aqui é um fundo importante. Por quê? Porque o preço foi rejeitado, subiu quase 1000 pontos, subiu 1000 pontos e depois caiu de novo. Tá? Aqui também é uma região importante. Então, olha como se a gente começa a marcar, vamos dar uma marcada nessa região, até mesmo antes desse preço cair aqui, vamos dar uma marcada nessa região, tá? Então, vamos puxar para cá, vamos esticar para a direita, e aí vamos ver, ó. Olha que interessante quando o preço bate nessa região, opa, rompeu, beleza, reteste, venda. E aí o que a gente pode imaginar? Que essa região aqui também pode atuar como um suporte. Então você poderia ter feito um trade daqui a aqui, tá? Seria mais ou menos uns 500 pontos, não vou botar 600 porque você teria que entrar em algum lugar, não dava para entrar aqui simplesmente porque é uma resistência, né? Você poderia ter entrado nesse candle aqui, mas enfim. E aí você tem esse suporte, mas ao mesmo tempo, você tem a tentativa de fechamento de gap, de um dia para o outro. De um dia para o outro, é comum que a gente tenha fechamentos de gap. Acontece toda hora? Não, pode ser que abra e não feche o gap. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo essa linha cinza aqui? A gente abriu com gap, o preço abriu aqui embaixo. O que aconteceu? Fechou o gap. Ó, deixa eu dar o zoom aqui para vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, essa linha cinza, ela divide um dia do outro. Então, aqui é o dia 3 de junho e depois dessa linha é o dia 4. Olha como a gente abriu aqui embaixo e veio buscar esse gap aqui, 500 pontos. E aí, quando alcançou essa região de gap, a gente teve uma consolidação. Por quê? Porque o preço tenta voltar para o gap. O preço tenta fechar o gap, tá?
Então aqui, tanto que esse trade aqui, deixa eu ver onde é que eu fiz esse trade. Eu fiz esse trade, se eu não me engano, aqui, ó, aqui. Foi o 9.2, o 9.3, agora eu não lembro, 9.3 eu acho que foi. Acho que foi o 9.3, deixa eu botar a média aqui. Cadê? Onde é que tava? Onde é que eu tava? Eu acho que foi aqui. E eu rodei até esse finalzinho. Até aqui. Até a média de 200, foi isso mesmo. Eu saí aqui assim, ó. Mais ou menos com 640 pontos, se não me engano. Então, cara, esse vídeo tá ficando longo já. Eu vou encerrar por aqui. Então, o que a gente pode esperar pro dia de amanhã, tá? O que a gente pode esperar pro dia de amanhã? Bom, nos 5 minutos, a gente tá numa briga muito boa aqui. A gente tá numa lateralização muito boa desses últimos minutos de pregão hoje, segunda-feira. Vamos preencher aqui. Pode ser branco mesmo. Beleza. Então, a gente está numa lateralização, tá? Essa lateralização, ela aconteceu depois de um rompimento de um suporte, de uma resistência, tá? Que é esse topo aqui, essa máxima. Vou até trocar aqui, vermelho, ok, beleza. Então, a gente teve essa máxima aqui que foi superada. Ficamos trabalhando aqui como se fosse um reteste, né? Vamos ver até o 15 minutos como é que ele se comportou aqui. Olha lá. No 15 minutos, a gente teve os 3 soldados brancos, né? Só que, na verdade, esse candle aqui meio que desconfigura, né? Mas, enfim. A gente teve uma força compradora muito grande, bastante volume. Olha aqui, ó. Bastante volume. E aí, de repente, a gente está encaixotado aqui, né? A gente está encaixotado aqui por 1, 2, 3, 4, 5 candles. Mais de uma hora que a gente está encaixotado aqui nessa belezura aqui. 1h15. Então, o que a gente pode entender aqui? O último candle de 15 minutos, ele fecha com uma rejeição de compra, de venda. Tá? Então, Felipe, quer dizer que não vai entrar aqui? Não, quer dizer, ele pode inclusive abrir com gap de baixo. Mas vamos dar uma olhada se a gente tem aqui, ó. Caso ele comece a disparar amanhã, né? Caso ele comece, eu vou trocar aqui essa cor. Na real, eu vou apagar isso aqui. Apagar isso aqui, porque eu quero colocar o Fibonacci vermelho. Beleza. Então, ó, acho que 3 é muita coisa. Então, ó, a partir daqui, a gente tem esse pivô aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Se a gente não tiver essa configuração de ombro, de cabeça e outro ombro, a gente pode ter um pivô aqui de alta, que se romper, a gente vai ter alvo lá em cima. Ó. Oh, meu Deus. Volta lá, mastigado. Aí. Ó, primeiro alvo seria no 100k. 101k, né? Se a gente for contar aqui os corpos e não as sombras, vai dar 100k. Vamos ajustar aqui. Aqui. Dá 100k e 700. O primeiro alvo é no 100k. Por que eu não coloco 100k e 700? Porque eu tenho certeza que o 100k é um número redondo. Ele vai ser uma região de resistência muito forte, tá? No 15 minutos, a gente pode ver que o OBV está trabalhando acima da linha de zero. Ou seja, a gente tem uma possibilidade. Na verdade, não é possibilidade, né? Mas a gente tem a certeza de que o OBV ele está indicando mais força de compra do que de venda. Né? A partir da hora que ele está trabalhando abaixo da linha de zero, ele está indicando mais força de venda, tá? Mas também isso é uma coisa que é subjetiva dependendo da análise. E o nosso RSI está trabalhando, vamos colocar aqui, está trabalhando também acima de 50, quer dizer que a gente no 15 minutos, tá, gente? No 15 minutos a gente está dando compra pelo RSI, compra pelo OBV e nada ainda pelo preço, tá? No 15 minutos. Nos 5 minutos, a gente está dando compra pelo OBV. Olha lá, a gente teve inclusive o rompimento desse topo, mas a gente não teve, que interessante, não tinha puxado para cá. O OBV, ele tá dando compra porque ele tá acima do zero, porém, ele tá chegando numa região de topo. O que quer dizer? Que a soma do volume nessa região foi X, tá? Foi, sei lá quanto é que foi, 2.000 e blá blá blá. A soma do volume nessa região que rompeu o topo anterior é menor
do que essa região. Ou seja, com menos volume, com menos força, a gente conseguiu romper um topo anterior. Isso não é muito legal, isso não é muito aconselhável. Agora, nada impede que amanhã depois esse OBV rasgue, a gente abra com um gap de alta e o OBV rasgue. Esse é o 5 minutos. Que a gente abra com um gapaço de alta, esse OBV rasgue e comece a trabalhar para cima com esse rompimento, tá? Então, nos 5 minutos, a situação neutra ainda. Pelo RSI, neutra também, tá? Ele estaria dando uma boa compra agora. Por quê? Porque essa região de 50, numa tendência de alta, ela representa compra, tá? Numa tendência de alta, toda vez que o RSI ele chega nessa região de 50, ela indica que pode estar chegando uma hora boa para compra, tá? Ela não ativa nenhuma compra, tá? Ela simplesmente diz, olha, aqui provavelmente é o local onde você vai pagar mais barato para comprar. Provavelmente. Pode ser que o OBV e que o RSI caia novamente, tá? Nada impede. Então é isso. Os 5 minutos ele está dando compra pelo RSI, compra pelo OBV, mas muito cuidado. Não rompeu ainda, então muito cuidado. O RSI dando compra também numa região boa. E o 60, vamos dar uma olhada. O 60 é que tá me deixando cabreiro. E como eu sei que o 60 manda no índice, eu vou esperar um rompimento desse canal aqui para entender se a gente ainda vai buscar essas regiões de 100k, enfim, 100k, vamos ver até o 100k. Ainda falta bastante, falta 2.000 pontos. Então, vamos ver se a gente vai ter espaço aí, se esse OBV vai rasgar. Os 60 minutos ainda pelo... OBV não, desculpa. Se o RSI vai rasgar, então os 60 minutos pelo RSI está dando venda. Embora ele esteja acima do zero, acima do 50, ele está dando venda, tá? E aqui, pelo RSI, já rasgou esse último topo. Ai, meu Deus, eu estou confundindo. Pelo RSI não, pelo OBV já rasgou esse último topo e está dando compra. Então, o mercado está bem indeciso nessa região, tá? Então, vamos ficar de olho amanhã para a gente não ser pego de bobeira, beleza? Um abraço, galera. Tomara que tenha sido bastante ilustrativo, bastante didático. E tamo junto. Espero que vocês assistam esse pre-market antes da abertura do mercado. Vamos fazer só algumas marcações aqui, só para a gente, né? Olha só, último fundo importante, tá? Esse fundo é importante por quê? Porque as duas médias viraram, tinha tudo para esse fundo vir aqui buscar a 200, tá? Ou pelo menos, tá? Essa linha aqui, ó, que coincidência, que bateria na 200 também, que seria uma LTA, tá? E agora a gente vai trabalhar sendo esse suporte o último, tá? Porque o preço foi rejeitado muito forte, o preço foi rejeitado sem nenhuma barra. Cara, isso aqui é os 5 minutos? É os 5 minutos. Mas se bobear aqui, eu acho que tem mais de 1.000 pontos, não tem não? Tem 700 pontos. Cara, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse candle foi excelente para compra. Excelente. É porque estava muito perto do topo. Eu não sei se eu faria essa compra. Mas olha como o corpo dele é bom, ele tem bastante volume, deixa eu ver. Ele já começa a ter mais volume do que os anteriores, né? Ele já começa a ficar acima da média. Então, foi um bom candle de compra. Então, vamos lá. Esse seria o nosso último suporte, o suporte imediato, né? Suporte imediato. Na verdade, o suporte imediato já foi testado, que é o rompimento da máxima, né? Foi o rompimento dessa máxima, que também era essa máxima anterior aqui. Foi onde o preço começou a derivar para baixo e fazer uma pequena bandeirinha, né? Nem sei se isso aqui chega a ser uma bandeirinha, deixa eu olhar. É uma bandeirinha, dá pra gente enganar aqui. Então, vamos ver se amanhã a gente consegue buscar esse suporte aqui pra gente comprar um pouco melhor. Ou então, se a gente vai realmente buscar a média de 200 e esse rompimento foi um falso rompimento, beleza? Então, a gente tem de suportes imediatos esse aqui. E se perder esse, a gente tem a LTA que brinca muito junto aqui com a média de 200. Então, acho que ele vai acabar respeitando, da mesma forma que aconteceu aqui, ele deve acabar respeitando a média de 200 mais uma vez, tá? Porque é aquilo, ó, foi aqui, deixa eu... Meu Deus, difícil clicar nesse negócio.
foi aqui. E aí a gente teve mais um teste. Meu Deus, cara. Nossa. E a gente teve mais um teste aqui. E provavelmente a gente vai ter mais um teste da 200 em algum local aqui. Fechado? Então é isso, pessoal. Essa é a ideia que eu tenho para amanhã. E é aquilo. Se o preço romper, se a gente tiver realmente esse rompimento, saiba que a gente tem esse pequeno pivô aqui. Tá? Esse pequeno pivô aqui. Que a gente fez essa subida. Esse rompimento ficou estranho, né? A partir daqui a gente caiu. E aí sim rompemos com força esse último topo. Então a gente já atingiu o primeiro alvo. Ó, foi cravadinho, cravadaço no primeiro alvo de Fibo. E agora a gente vai começar a buscar os próximos alvos, tá? Então, se abrir em alta, se abrir com gap, ou então se o mercado começar a subir novamente, saiba que o próximo alvo é o 97, é o 99.979, tá? Ou então, não, agora sim. Era na máxima desse aqui. O alvo é 100k, beleza? Então, fica muito plausível amanhã um alvo de 100k, mas vamos esperar o mercado decidir, tá bom? Então, eu tô indo nessa. Um forte abraço e até amanhã. Amanhã, inscrições do Operações Inteligentes. Não vão perder, gente. Pelo amor de Deus, não vão perder. Eu não vou abrir outra turma do Operações Inteligentes porque eu tenho um monte de projeto para tocar nesse Instagram com propostas diferentes do Operações Inteligentes. Então, ele vai ser um curso único. Provavelmente esse ano vai ter só mais uma turma. E eu vou ficar alimentando o Operações Inteligentes com uma cacetada de aula que eu acho importante vocês terem, beleza? Então é isso, tamo junto, até a próxima, um abraço.